Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Eu queria que você deixasse a palavra de Deus aberta. Eu quero falar nesta noite sobre cura para crente ansioso. Quem é ansioso aqui? Você é ansioso, mas você é crente? Levanta a mão. Vocês que me conhecem, vocês acham que eu sou ansioso? Hein? É? Tá certo. Eu sou muito ansioso, mas sou crente. Porque tem uns crentes aí que dizem, não, crente não pode ficar ansioso. Como é que não pode? Você acha que a gente é ansioso por que quer? Eu determino que a partir de hoje eu não sou mais ansioso. Resolve? Então tá bom. O incrédulo ser ansioso é uma coisa, o crente ser ansioso é outra. Jesus, quando trata em Mateus 6 sobre ansiedade, ele está falando de ansiedade de crente. Ele está se referindo aos seus discípulos. Ele não está falando para incrédulo, ele está falando para crente. E se Jesus diz para os seus discípulos, versículo 25, o que é que diz aí? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Eu quero chamar a sua atenção para esse mandamento do versículo 25. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Segundo os especialistas na área da psiquiatria e da psicologia, a ansiedade é algo normal na vida de qualquer pessoa. Ficar ansioso é uma reação normal, e eles dizem necessária para a nossa boa adaptação individual e também relacional. A psiquiatria diz o seguinte: a ansiedade é um sinal de alerta que permite ao indivíduo ficar atento a um perigo iminente e tomar as medidas necessárias para lidar com essa ameaça. O problema é quando essa ansiedade ela deixa de ser normal e passa a ser extrema. Porque ela deixa de ser uma atitude comum, natural, e passa a ser uma doença. E Freud diz que a ansiedade está na base de todas as nossas neuroses. Todos os transtornos mentais começam com ansiedade. No dicionário médico, ansiedade é o termo usado para definir a apreensão de perigo e temor, acompanhada por inquietude, tensão, taquicardia, dispneia, não ligada a um estímulo claramente identificável. Então, por exemplo, você olha para mim e diz, pastor, Ivo está ansioso hoje. A gente não diz ansioso, diz assim, está fora da casinha. Não é assim? A gente diz assim.
Agora, você pergunta, por que motivo? Às vezes você não tem um motivo. Porque aqui no texto de Mateus, aqui nesse texto de Mateus, Jesus Cristo está conversando com seus discípulos acerca de um tipo só de ansiedade. O que ele diz aqui? Lê comigo, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então está bem definida a ansiedade que Jesus está tratando aqui. Mas Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu às vezes não tenho preocupação com comer, com vestir, mas eu tenho conta para pagar. Existem outras fontes de ansiedade. Jesus, quando ele fala de ansiedade aqui, esse termo ansioso vem de um termo grego que significa distrair. Fica nesse conceito a ideia de duplicidade. A mente procura seguir em várias direções ao mesmo tempo. Eu não sei se você sente assim. Quando você está ansioso, geralmente você não sabe o que fazer. A sua mente pensa um monte de possibilidades, é ou não é? Possibilidades. Por exemplo, quando você vai viajar de avião. Viajei essa semana 10 horas de voo. É muito tempo. Mas antes de partir, vêm as instruções. Se esse avião cair... Veja, pense para um ansioso ouvindo um negócio desse. Esse assento que você está aí, serve também para você boiar no mar se o avião cair. Você já pensou num negócio desse? Máscaras cairão automaticamente à sua frente. Mas antes de cuidar dos outros, você põe a máscara, bombeia, sopra. Isso para o ansioso, na partida, o que você acha? Tem que tomar muito Rivotril. Rivotril. Aí você olha para o lado, está um não ansioso, dormindo e roncando. Dá vontade de você matar. Vamos entender aqui, irmãos. Jesus está falando que eu e você servimos a Deus, somos crentes. E eu vou colocar para vocês aqui os remédios que Jesus dá para a gente tratar a nossa ansiedade como crentes. Se você quer ser tratado da sua ansiedade como filho de Deus, como crente, você precisa, em primeiro lugar, ver, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a ansiedade. Então veja bem, a palavra de Deus, ela tem poder de penetração, ela é eficaz para penetrar em nós, dividindo pensamentos, sentimentos, emoções. Então a palavra de Deus, ela nos cura, ela restaura a nossa alma, ela alegra o nosso coração, ela é o remédio para nos ajudar. Veja que nesse texto, Jesus vai apresentar 7 argumentos para dizer assim, não fique ansioso. Se você não quer ficar ansioso, creia e pratique o que eu vou ensinar para vocês. Em primeiro lugar, no versículo 25, os discípulos estão ansiosos pelo que haver de comer e de beber e o que eles iriam vestir. Jesus responde no versículo 25, ele diz assim,
a vida não consiste somente em satisfação de desejos físicos. Veja aí, a última parte do versículo 25, o que é que diz aí? Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Tem uns programas de comida que eu não gosto, porque a pessoa já vai dizendo assim: você é o que você come. Já viu isso ou não? Você é o que você come. E o que eu acho interessante é que muitas vezes nós resumimos a nossa vida apenas a esse aspecto físico, de comer, de beber, de vestir-se. Então Jesus está dizendo: se você está ansioso por isso, a vida não consiste somente nisso. A vida é muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais significativa. Segundo lugar, segundo argumento de Jesus, versículo 26, lê comigo, ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ele faz a pergunta: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Preste atenção que o segundo argumento que ele dá aqui para mim e para você é que Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele cuida bem de todos os seus filhos. Se Ele cuida da natureza, se Ele cuida dos animais, se Ele cuida dos pássaros, quanto mais de nós, os seus filhos. Então a forma que eu tenho para combater a minha ansiedade é crer no ensino da palavra de Deus acerca da paternidade dEle. Ele é o meu Pai, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Terceiro argumento de Jesus, versículo 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que a ansiedade não altera as circunstâncias. Ficar ansioso não resolve o problema. A ansiedade, ela é inútil. E a expressão côvado era usada como medida linear, também como medida de tempo. Nesse caso, o que Jesus está dizendo aqui é que a ansiedade não efetua nem crescimento, nem desenvolvimento, e não resolve absolutamente nada. Quarto argumento, versículo 28 a 30, Jesus vai dizer: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A ansiedade, ela é inútil para providenciar o vestuário. E ele está dizendo, a despeito do valor insignificante das flores, se Deus veste as flores, se Deus veste os campos, Ele vai vestir você, Ele vai cuidar de você. Vocês se lembram que lá em Deuteronômio capítulo 8, durante a caminhada do povo pelo deserto, diz lá que a roupa do povo não envelheceu e que os pés do povo de Deus não incharam. Então preste atenção, assim como você é pai e mãe e você se preocupa em suprir as necessidades dos seus filhos, Deus é o nosso Pai e Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Quinto lugar, essa eu não gosto muito, mas Jesus disse, eu creio. Versículo 30, lê comigo aí, por favor. O que ele diz? Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã.
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Presta atenção. Ansiedade não significa incredulidade. Significa o quê? Pequena fé. Pequena fé. E Jesus usa aqui o seguinte: se nós que somos eternos, nós que vamos viver a eternidade com Ele, você acha que Ele não vai cuidar de nós? Então, a ansiedade é uma demonstração de pequena fé. Quem é que tem fé grande aqui? Só aquela mulher sírio-fenícia que Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Esses discípulos, quando eles estavam no meio da tempestade, e Jesus acalma a tempestade, Jesus novamente diz: por que vocês temeis, homens de pequena fé? Agora, se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós resolveríamos todos os problemas insolúveis da nossa vida. Então, quando fala de pequena fé aqui, é uma fé muito insignificante. Sexto lugar, sexto argumento de Jesus. Versículo 32, o que ele vai dizer? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Preste atenção. A ansiedade, ela é desnecessária. Por quê? Porque Deus conhece, sabe de tudo aquilo que eu preciso, que você precisa, que a obra dele precisa, que a igreja precisa. Ele sabe tudo, ele conhece. Esse verbo sabe aqui não é apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Deus conhece as nossas necessidades. Ninguém conhece as minhas necessidades e as suas necessidades como Deus as conhece. Mas por fim, ele vai dizer no versículo 34, veja lá no versículo 34, portanto, vamos ler juntos? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Presta atenção que Jesus está dizendo que a ansiedade gera sofrimentos. E já existe uma dose de sofrimento para cada dia da nossa vida. Então não antecipe sofrimentos do amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Só que, irmãos, eu sou ansioso. Eu leio tudo isso aqui. Sou convencido por Jesus. Mas eu tenho que falar para Jesus: Senhor, me ajuda, como diz o pentecostal, a me apropriar desse negócio aqui. Não é assim? Uma coisa é você ler. Quanto conhecimento nós temos da Bíblia, mas a gente não consegue transformar esse conhecimento em vivência, em prática. Mas tudo começa com a palavra de Deus. Tudo começa quando a gente crê no ensino da palavra de Deus, que é possível eu não viver ansioso, é possível eu, na minha pequena fé, consciente que Deus é meu Pai, Ele cuida de mim, eu consigo ser curado. Ser curado. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no Salmo de número 107. Versículo 19 e 20. Vamos ler juntos aí? Salmo 107, 19 e 20. O que é que diz? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o livrou de suas tribulações.
enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era. Presta atenção, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Porque às vezes, não sei se acontece com você, você está ansioso, você lembra da palavra, você se apropria da palavra, aí você é aliviado, depois volta. Mas naquele momento você é o quê? Se apropria, você descansa do Senhor. Acontece isso com vocês ou não? Vocês são tudo normais. Então a primeira coisa, para crente ser curado da ansiedade, ele precisa se apropriar do ensino da palavra de Deus sobre o assunto. Amém? Segunda coisa, segunda maneira de nós sermos curados pela ansiedade, ou da ansiedade, está aí no texto de Mateus capítulo 6. Eu queria que você lesse 6,33. O que é que diz aí? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então preste atenção, eu sou curado da minha ansiedade de crente, de filho de Deus, primeiro quando eu creio e me aproprio da palavra de Deus. Segundo, quando eu priorizo Deus na minha vida. O que é que significa essa expressão, buscai, pois, em primeiro lugar? Primeiro lugar aqui significa o quê? Primeiro lugar. Significa prioridade. O que é que significa buscar o seu reino e a sua justiça? O seu reino significa o seu domínio, o seu senhorio na minha vida. Quanto mais eu busco essa doutrina maravilhosa, esse ensino precioso, essa verdade grandiosa de que Jesus Cristo é o meu Senhor, quando eu busco não a minha justiça própria, o meu egoísmo, impor a minha vontade para Deus, porque a justiça de Deus é quem substitui a nossa justiça, é crer na justiça de Deus, é buscar a justiça de Deus, que nós somos sarados, somos curados. Irmãos, o reino de Deus significa o domínio e o senhorio de Cristo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu lazer, em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho, em tudo que eu busco. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E eu busco, nesse meu relacionamento com Ele, cada vez mais experimentar de forma prática esse senhorio. Porque a gente diz Jesus é Senhor, mas muitas vezes você não vive isso. Você diz Jesus é Senhor, mas você não crê na prática que Ele é o seu Senhor. Se Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei, Ele é meu dono, Ele é meu Redentor, Ele é o meu provedor. Vocês estão entendendo isso ou não? Terceiro lugar, como ser curado da ansiedade? Nos apropriando da Bíblia, priorizando Deus na nossa vida, o senhorio de Deus na nossa vida. Terceiro lugar, oração. Veja lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O que é que diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Presta atenção, irmãos. Sejam conhecidas diante de Deus. Olha o nó que dá na cabeça do ansioso.
Porque Jesus está dizendo lá que Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Então a oração, presta atenção, a oração não é para você informar a Deus o que está passando com você. Ele já sabe tudo sobre você. A oração aqui, ela é um meio de graça. É quando eu, na oração, através da oração, com essas características que ele coloca aqui, petição, oração, súplica, com gratidão, com ações de graça, é quando eu derramo o meu coração na presença de Deus, mostrando para Ele a minha ansiedade, a minha angústia. Nós precisamos ser mais normais. Salmo 142, por favor. Tem crente que ele está ansioso, mas ele diz, não, eu não vou mostrar para Deus, geralmente o ansioso, ele faz a comunicação pelo gesto, né? Pela postura do corpo. Quando eu estou aqui, o pregador está demorando, eu fico assim, ó. Balança minhas pernas, dá vontade de chutar o cara. Eu falei, já terminou, e o cara, quando estou pregando, o povo tudo dormindo. Ele quer pregar, mas o cara não quer ouvir. Mas veja no texto. E eu queria que você fosse comigo. Qual é o texto que eu esqueci agora? Salmo 142. Veja bem, Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda. Preste atenção, irmão. Davi aqui usa uma expressão muito forte. Ele diz, derramo perante Ele a minha queixa. Na sua presença, exponho. É derramar, é expor. É dizer para Deus, Senhor, eu sou crente, eu sou teu filho. Mas eu estou ansioso, Senhor. Eu estou agoniado. Eu estou preocupado. É desse jeito. Aí Deus vai lá, conforme Filipenses 4, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e também os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, não existe possibilidade de nós combatermos a ansiedade na nossa vida sem a ajuda sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. O resto é conversa fiada. E também Deus deu a ciência, porque toda a ciência vem de Deus. E é muito bom, Deus criou um negócio chamado ansiolítico. Então você vai no psiquiatra, tem crente que diz, pastor Arival, eu não tomo remédio de caixa preta. Deixa de ser ignorante. Porque tem caixa preta, tem caixa vermelha, o preto ali significa que aquela medicação ela é controlada. Não pode ser vendida assim. Senão a turma não vai usar mais maconha nem cocaína. Vai botar Rivotril com cachaça. Aí você vai ver. Então, às vezes, você está precisando. Você está com desequilíbrio na sua química do corpo. E é bênção você poder ir ao médico, poder tomar um remédio, dormir bem, restaurar, sem criar dependência. Eu conheci um pastor,
ele não gostava muito que eu escrevi aquele livro, Transtornos Mentais e Espiritualidade, com a doutora Roseli. E eu fiz um estudo sobre doido na Bíblia. Aquele livro é um estudo de caso. Sou eu, tá? Estudo de caso. Deus, quando queria punir Israel, dava transtorno mental. Está lá, Mateus, ou Deuteronômio, capítulo 28. Se vocês desobedecerem, eu vou mandar sobre vocês angústia, depressão, síndrome de pânico, tudo quanto é transtorno mental virá sobre vocês. Perturbações da parte de Deus. E eu descobri, esse pastor falou assim comigo, Arival, você me criticava. Aí quando foi agora na pandemia, ele entrou num transtorno mental. Pastorzão de igreja grande. Foi para o psiquiatra. Tomou logo, foi um sossega-leão dos fortes. Foi recuperado, voltou. Tá bom, não precisa mais tomar remédio. Então tem pessoas que por causa da sua estrutura química, física, precisa tomar o quê? Remédio. Remédio. Então não vá na onda desses pastores aí que dizem assim, joga fora o remédio, a partir de hoje eu não tomo remédio. Você é doido, se você tem pressão alta tem que tomar remédio, se você tem diabetes tem que tomar remédio, você vai tomar remédio até morrer. Porque o remédio é uma bênção de Deus. A medicina é uma bênção de Deus. Tá certo? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta atenção que a paz de Deus, que é inexplicável racionalmente, essa paz que excede toda compreensão de entendimento, ela é derramada de forma sobrenatural no meu coração, na minha mente, por Deus. Quando eu creio e me aproprio do ensino da palavra, quando eu busco cada vez mais priorizar o meu relacionamento com Deus, quando eu derramo perante Deus a minha ansiedade, as minhas angústias, as minhas preocupações. Se você é pai e mãe, você vai morrer preocupado. Porque a gente se preocupa com os filhos quando nasce, quando cresce, quando casa, quando descasa. É assim ou não é? É desse jeito. Tem ansiedade que vai fazer parte da nossa vida até morrer. Então seja um ansioso crente. Aprenda a viver com a sua ansiedade no sentido de que ela é natural, ela é necessária, mas ela também precisa ser tratada à luz, solução da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar um hino aí. Se tem lutas, problemas, que não tem só. Jesus é o meu e teu Senhor. Então vamos cantar Tu és fiel, Senhor, novo cântico 32. Quem é ansioso, consciente a partir de agora aqui? Graças a Deus. Meus irmãos, fique calmo. Fique calmo. Tá certo? Se eu disser aqui para algumas pessoas que você não vai ficar mais ansioso, você está mentindo. Você está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo.